Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eterno amor de Cristo que o trouxe ao mundo vir, que o fez deixar a glória do celeste doce lar. Foi o eterno amor de Cristo que o levou enfim à cruz. Foi o amor que fez de Cristo nosso amigo e Salvador. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso mar. Esse amor, o amor de Jesus. Foi o eterno amor de Cristo que o meu clamor ouvi, com ternura intercedendo, a minha alma resgatou. Foi o eterno amor de Cristo que um dia segredou. Vinde a mim, ó vós cansados, vosso fardo aliviarei. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso mar. Esse amor, o amor de Jesus. Hoje o eterno amor de Cristo
de poder. Todo pecador perdido esperança pode ter. O eterno amor de Cristo é um novo amanhecer, uma vida transformada de alegria e de prazer. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso mar. Esse amor, o amor de Jesus. Prezados ouvintes, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o instrumento do Espírito Santo, é composta de mensagens que nos corrigem, nos exortam, mas também que nos confortam, que nos ajudam. E por isso nós temos um vasto campo, uma fonte inesgotável de mensagens através do rádio e mesmo no púlpito diante da congregação. Ela é uma fonte inesgotável. Por exemplo, aqui está uma palavra de conforto. Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, encerrando o capítulo, ele disse: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. São palavras que nos oferecem a seguinte conclusão: que nós que temos sido redimidos por Jesus Cristo, pelo sangue do Filho de Deus, não provaremos da segunda morte. Então, isto é um conforto para os nossos irmãos de todas as eras, das eras passadas e da era presente. Por quê? A Bíblia diz, o Senhor diz, que a segunda morte não nos causará nenhum dano algum. Esta primeira morte, todos nós estamos sujeitos a ela, tanto rico como pobre, tanto sábio como indouto. Ninguém quer ter dentro de sua sala de luxo um cadáver depois de vencido o seu tempo, por mais querida que tenha sido aquela pessoa. Ninguém quer ter aquele féretro ali dentro assim que vencem as horas para o sepultamento. Não é certo? Todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de morte, desastres. Uma certa feita, muitos anos atrás, uma irmã foi vítima de um desastre que quase amputou a sua perna. E um pregador censurou aquela irmã, que era de muita oração e trabalhava muito para Jesus. Assim, uma mulher de oração, muito dinâmica. E ele censurou aquela irmã. Ele disse: a Bíblia diz que os ossos dos santos não podem ser quebrados. Ora, ele é um pregador muito antigo, muito experimentado.
Aquilo é uma interpretação particular dele. Porque, na verdade, está escrito que os seus ossos não seriam quebrados, mas se referindo a Jesus. Aquilo se cumpriu. Aquilo se cumpriu porque eles usavam quebrar as pernas daqueles que eram crucificados, por medida de segurança, não é? Mas acontece que quando o soldado viu que ele estava morto, então ele traspassou a Jesus, onde saiu o Espírito, sangue e água, os três que testificam na terra. Vejam só, ele tomou uma coisa do Velho Testamento que estava se referindo literalmente a Cristo e aplicou na vida do justo de hoje. E disse que aquilo não podia ser, aquele desastre naturalmente teria sido um castigo. Mas passados uns dias, pouco tempo, ele próprio foi vítima de um desastre. E eu não sei como foi que ele encarou aquele desastre depois disso, não é? Mas, amados, vamos aqui. Todos nós estamos sujeitos à primeira morte. Mas nós sabemos que a morte é como a abelha. Ela só pode ferroar uma vez. Ela deixa o seu ferrão e nunca mais ela poderá nos ferroar. Ela perdeu o seu ferrão, ela perdeu o seu aguilhão. A segunda morte não nos causará dano. E isto é ou não um conforto para aqueles que amam a vida eterna ao Senhor Jesus Cristo? Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Está escrito em Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Naturalmente, significa que todos que estavam nele foram lançados no lago de fogo. Isto é, todos que estavam no inferno. Todos que estão no inferno estão condenados, estão sujeitos, estão sentenciados à segunda morte. O que não acontece com aqueles que morrem em Cristo, que dormem no Senhor, acontece com aqueles que morrem sem Cristo. É justamente a segunda morte, que é o lago de fogo, que está escrito em Apocalipse 20, versículo 14. Pois bem, eu quero expor algo para você, para os nossos ouvintes, aqui, sobre este assunto. Isto, sem dúvida, levará as pessoas a comentarem sobre esta estranha doutrina do profeta desta era. Porém, eu sustento aqui na autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e fique queimando ali eternamente. Agora, isto é curioso e desperta atenção. Vocês sabem que nós estamos falando aquilo que diz o profeta desta era. Por sinal, é na mensagem a Esmirna, parágrafo 76. Então é uma estranha doutrina que o lago de fogo, esse inferno, não é para sempre, não é eterno. Isto desperta atenção todos a uma análise mais profunda nesta hora. Em primeiro lugar, inferno ou lago de fogo, ou o que quer que você chame isto, não é eterno. Como pode ser se teve um começo? Em Mateus 25, versículo 41, diz que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ele não é sem princípio. E se ele tem princípio,
então o que acontece? Não pode ser eterno. Naturalmente, talvez você tropece quanto à ideia da palavra eterno que Jesus usa. Mas esta palavra significa das eras às eras e tem um significado diferente atribuído a ela. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13 e 14, Deus disse a Samuel que ele ia julgar a casa de Eli para sempre e que ele não mais ofereceria sacrifícios perpétuos como seu sacerdote. Agora notemos que em 2 Reis, capítulo 2, versículo 27, Salomão expulsou os últimos descendentes de Eli do sacerdócio. Isto foi passado cerca de 4 gerações ou mais. Ora, você pode ver que perene não se compara com o que é eterno, ou aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui, neste caso, a palavra perene significa até o ponto de extermínio. Então, nós vamos chegar a uma conclusão para tirarmos uma mensagem de conforto para nós nesse instante. Você note que a palavra eterna ou perene pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando é aplicada a Deus, Ele sendo o que é, ela tem um significado. É a duração de Deus. Quando você fala eterno em relação a Deus, tem um significado. Quando fala perene, para sempre, eterno em relação a uma pessoa, precisa ver em que sentido você está falando. Esta casa te pertence eternamente? Esta casa te pertence para sempre? Esse para sempre está limitado à sua vida humana, a 60 anos, a 80 anos. Mas Deus não tem duração. Agora vale a pena lembrarmos do versículo que abriu esta programação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é uma grande coisa. Isto é profundo demais para nós. Veja só, note que a coisa eterna em relação a Deus não tem espaço, não tem tempo. Deus não tem tempo. Deus é eterno, de eternidade em eternidade, não tem princípio. Então, é a vida que nós recebemos de Deus. Se temos Deus, nós também teremos esta vida eterna. E por isto, a segunda morte não nos causará dano algum. Foi aí justamente onde Paulo tirou gargalhada diante da morte. A morte podia dizer para ele: daqui a pouco eu vou te cortar o pescoço, você vai apodrecer na sepultura. Ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. Por quê? Quem tem Deus tem vida eterna. E esse eterno em relação a Deus não tem princípio nem fim. É desde antes da fundação do mundo que somos elegidos pela onisciência de Deus. Aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João disse que aquele que crê nele, como Filho de Deus, tem a vida eterna. Então, guardemos aqui, notemos isto com segurança, com interesse profundo. Se esse eterno que está prometido na Bíblia em relação aos filhos de Deus é um eterno em relação a Deus, então nós nunca morreremos. Não estamos sujeitos à morte,
porque a morte aqui agora toma um lugar muito mais perigoso, muito mais profundo, muito mais importante do que essa morte física. Essa segunda morte significa separação eterna de Deus. Você tem um período que está morto. Eu tive um período que estava morto. Mas foi uma separação provisória. Foi uma separação por um determinado tempo. O pai disse a respeito do filho pródigo: este estava morto e reviveu. Isto quer dizer, estava separado. Se você está separado de Deus, de sua palavra, você está morto. Mas enquanto está aqui nesta dimensão humana, você pode ser reconciliado com Deus através do sangue de Jesus Cristo, pela fé no seu sacrifício. E é isto que Deus tem feito conosco nestes dias. Nós estávamos separados, nós estávamos completamente desligados de Deus, mas em tempo nós pudemos vencer a segunda morte, embora estando sujeitos à primeira morte. Nós vencemos a segunda morte. Ela não pode nos tocar. A morte que nos separaria eternamente de Deus não pode nos tocar. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos ressuscitou pelo seu Espírito e nos tirou da imundícia religiosa, nos tirou da imundícia do pecado, do vício, da condenação, e nos trouxe para a sua verdadeira luz. Hoje somos filhos de Deus e temos vencido aquilo que o dinheiro não pode vencer, que a fama não pode vencer, nenhum poder terreno pode vencer, nem poder bélico, nem todo o poder do mundo reunido pode vencer, que é a segunda morte, o que significa a separação eterna de Deus. Se ficarmos separados de Deus aqui provisoriamente não é bom. Pergunte ao filho pródigo se a sua experiência foi boa, se ele tinha saudade daquela imundícia que ele viveu. Não, eu não tenho saudade do mundo. A mulher, a moça que sai do mundo para viver a mensagem, não tem saudade do mundo, morreu para o mundo, ressuscitou com Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora quem me importa morrer de qualquer maneira? O meu físico não interessa, a carne e o sangue não entram no reino dos céus, mas a minha alma pertence a Deus, e sobre ela a morte não tem poder. Por isso Jesus disse: não temais aos homens que não podem fazer nada mais do que matar o corpo, antes temei a Deus que pode fazer as duas coisas. Vamos caminhando com fé, que temos a vida eterna. Agora guarde isto: se você tem Deus, você tem vida eterna. Se você tem vida eterna, você não pode estar separada de Deus por estas coisas do mundo. Caso contrário, você está morto. Ouça a voz de Cristo, ouça o alarido de Deus e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, Deus os abençoe, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade, com fidelidade. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu vir a terra do Egito. Feliz manhã. Já cansados seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã. Mãe, será para nós tão brilhante o raiar da gloriosa e feliz manhã. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite
Há tão grandes mistérios na trilha a seguir, e prenúncios de lutas e dor, mas de nós fugirão quando virmos luzir sua face em real fulgor. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Ouvintes, nós vamos iniciar a nossa meditação de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, fazendo a seguinte denúncia: Satanás odeia a revelação. Por que ele odeia a revelação? Note isto. Ele não odeia, ele não está perseguindo, ele não está contrariado com as pessoas porque elas se tornam crentes de quaisquer igrejas. Pelo contrário, ele está aconselhando que a pessoa deve ser crente, deve ser evangélica. Satanás está dando esse conselho. Agora, ele odeia a revelação, porque ele sabe que se o povo de Deus recebe a verdadeira revelação, então ele não poderá enganar aquele povo. Jesus disse que Satanás trabalharia tanto no setor religioso, viria tão polido nas Escrituras, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, não é possível. Então, Satanás odeia a revelação, porque pela revelação do Espírito Santo, o crente conhece todos os sinais de Deus. Por menores que sejam, um pequeno sinal de Deus era tudo para a igreja primitiva. Lembremos-nos de que um pequeno sinal salvou a vida da meretriz Raabe, um cordão vermelho apenas. Não foi muita coisa, não foi um grande conhecimento intelectual, não foi uma grande coisa, uma grande torre que salvou a Raabe, mas foi um pequeno cordãozinho vermelho. Foi um pequeno sinal que salvou a Raabe. E a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato tem a revelação, se ela é de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a revelação. Então ela crê que Deus respeita o sinal, como os homens de Israel estavam obrigados a respeitarem o sinal na casa de Raabe, embora ela sendo a meretriz. Os homens de Israel tinham uma ordem que não podiam tocar naquela casa, porque ela havia recebido
os mensageiros de Deus. Então aquela casa estava reservada para Deus. E isto simplesmente através de um pequeno sinal. Então, se o sinal de Deus é tão pequeno, é tão simples, e por isso deve ser visto por revelação, Satanás odeia a revelação. Nós lembramos nesse instante que apenas um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha que aquela viúva Sarepta de Sidom tinha foi o suficiente para salvar a sua vida e de seu filho. Um pouquinho apenas. Uma mão apenas que o servo de Elias viu no céu. Uma nuvem do tamanho de uma mão. Foi o sinal suficiente para que Elias então cresce que Deus havia recebido a sua oração e que ia chover. Agora vamos prestar atenção sobre isto aqui. O sinal lá no Egito foi o sangue de um cordeiro, não de um cordeiro mesclado, misturado com o mundo, com outras naturezas. Não um cordeiro manchado, defeituoso, mas um cordeiro puro, sadio, de sangue puro. Aquele foi o sinal, o sangue nos umbrais das portas. E o povo que tinha a revelação, que de fato Deus tinha colocado diante de si um profeta, sabia perfeitamente o que fazer com o cordeiro. Porque muitos não sabem o que fazer com o Evangelho. Recebem o Espírito Santo, mas não sabem o que fazer com ele. Recebem os dons, mas usam os dons para fazer personalismo, para fazer grandes coisas materiais, para em si enriquecerem aqui na terra. Usam os dons para fama e outras determinadas coisas que contrariam plenamente a vontade de Deus. Mas aquele povo sabia o que fazer com o cordeiro. Se alguém lhe pendurasse a cabeça do cordeiro lá no umbral da porta, o anjo da morte teria entrado e matado o seu primogênito. Se alguém tivesse pendurado ali um pedaço de carne do cordeiro, pensando que seria a mesma coisa, o anjo teria entrado da mesma maneira. O anjo da morte teria matado o primogênito daquela casa. Mas eles obedeceram. Eles souberam o que fazer com o cordeiro, o que se devia comer do cordeiro e o que se devia expor do cordeiro. Expor o sangue é expor o sinal. E o sinal é justamente a única coisa que Deus respeita. Deus não tem compromisso com um homem nem com a mulher, e nem com igreja alguma, por mais bonita, por mais rica que ela seja. Se aquele povo está fora do sinal, está fora da sua palavra, está fora do seu espírito, Deus não responsabiliza. Deus não responsabilizou por aqueles que estavam fora da arca. Deus não responsabilizou por aqueles que não expuseram o sangue do cordeiro. Deus não se responsabilizou por todas as damas honestas, virgens de Jericó, mas que não tinham o cordão vermelho, que não tinham o sinal como a meretriz Raabe tinha. Deus não responsabiliza por você, simplesmente por você ter uma religião, simplesmente por você dizer que é crente há 50 anos, há 30 anos,
e mesmo tenha nascido no Evangelho. Deus não tem compromisso nenhum com você, a menos que você tenha o sinal, o Espírito Santo da graça. E se você tem o Espírito Santo, você tem a revelação para conhecer todos os sinais de Deus. E por isto, você constatará um sinal evidente na sua vida, é que Satanás te odeia. Satanás odeia a mensagem que o desmascara, que revela o Gênesis, que revela a semente da serpente, que revela o Apocalipse, que mostra Malaquias 4, 5 e 6, mostra o mensageiro para esta era. Satanás odeia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles blasfemam do bom nome que sobre nós foi invocado, disse São Tiago. Isso é Satanás que faz estas coisas, combatendo, odiando a revelação. Mas agora vamos partir para um fato muito importante. Nós sabemos que nós temos várias dimensões pelas quais devemos passar. Sim, a primeira delas, nós estamos nela. Essa dimensão humana. E nessa dimensão humana, nós somos terra, humanamente falando. Somos pó. Somos casa, terra ambulante, um corpo. Agora, dentro deste corpo há um espírito e a alma, que é a natureza daquele espírito. Então, enquanto estamos aqui, nós temos tempo para manifestar de onde nós temos vindo, de onde nós procedemos, de qual semente nós somos. A semente de Abraão nunca se misturou. Cristo é a posteridade de Abraão, e por isso nós somos a descendência de Abraão. Nunca se mistura. Você nunca faz uma manga virar limão. Você nunca faz um nabo virar cenoura. Você nunca faz uma vaca virar um camelo. Você nunca faz um camelo virar uma baleia. Não. As sementes não se misturam de maneira alguma. De fato, existe o campo híbrido do enxerto, mas se mesmo uma natureza tem que aceitar a outra e haver um cruzamento, e justamente para explicar o que está acontecendo nesta era, existem essas frutas cítricas e mesmo animais, semente animal, que permitem cruzamento para mostrarem, é uma Bíblia também, para mostrar o estado da era em que estamos vivendo. É uma era híbrida, uma era de enxerto, é uma era de mistura, misturando as taças de Deus com as coisas do mundo em suas orgias, misturando o Evangelho com música mundana, com ritmos que vieram do inferno e assim sucessivamente. Mas aqui está, você não pode misturar uma semente original. A semente de Deus nunca será misturada. E ela, na verdade, pode estar dentro deste lodo que é essa dimensão, e essa carne sujeita às mesmas paixões dos demais. Quem sabe até mesmo nos mesmos pecados, no mesmo lodo, mas quando a água cai, que é a mensagem, que é a palavra, que é os rios de águas vivas que estão correndo do ventre de quem tem crido, e você ouve a pregação verdadeira da palavra, então esta água incentiva essa semente que está dentro deste lodo, dentro deste barro humano, e ela brota, ela arrebenta para manifestar a sua natureza. E logo em seguida, essa manifestação expõe o sinal de Deus, que é o Espírito Santo da graça. E o sinal de Deus é que nos evita, nos livra de sermos enganados pelo espírito religioso, que nos livra da queda das muralhas, enquanto as torres estavam caindo, enquanto as boates estavam sendo soterradas,
e as damas de mãos polidas e de peles tratadas estavam morrendo desgraçadamente, uma meretriz estava ali sob unicamente um cordão vermelho, salva e redimida. Sim, amados, isto aconteceu no tempo de Noé, no tempo de Moisés. A sua mãe teve a revelação de Deus e o colocou dentro de um cesto, porque Satanás estava revoltado contra o povo de Deus, estava odiando o povo de Deus como sempre odiou. Ele não podendo contra Deus, ele se lança contra o povo de Deus. Mas aquela mãe teve a sabedoria de betumar um barquinho, colocou Moisés, o menino, tipo de Cristo, dentro das águas. E os jacarés, na verdade, se aproximavam daquele barco. Mas havia um anjo ali, guardando aquele barquinho, guardando aquele cesto betumado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Estava ali guardando, enquanto aqueles jacarés estavam gordos de comerem outras crianças. Vejam só, eles não puderam tocar em Moisés. Eles estão gordos, enquanto muitos estão se enriquecendo com fumo, jogando fumo, veneno para o povo, cachaça, enquanto o mundo está se enriquecendo com cosméticos, coisas que vieram do inferno, planejados por demônios. E essa moda sumária, não, eles não podem engolir esse erro, esse engano religioso que destrói, que corrói, que mata, porque antes do homem ser um viciado, antes do homem, da mulher se entregar ao seminudismo e todas essas coisas, ela tem que ter uma religião falsa, ela tem que ter uma fé incorreta para viver incorretamente, porque quem tem fé correta vive corretamente. Antes de enganar o povo com suas religiões falsas, Satanás não pode de maneira alguma implantar os seus ditames, a sua sensualidade, suas provocações, seus sexos pervertidos e todas estas coisas no homem e na mulher. Antes de enganá-lo, antes de fazer com que ele tenha uma fé falsa, antes de engolir esses jacarés do século XX, estão gordos de comerem filhos de quem não tem a revelação. Mas eles não se engordarão, eles não teriam vida. Eu quero ver quem que viveria, comeria a minha custa, me vendendo cigarro, me vendendo cachaça, me vendendo para as mulheres santas esses cosméticos diabólicos que servem para mascarar Jezabéis e não filhas de Deus. Eu quero ver esses homens sobreviverem se o mundo tivesse somente cristãos verdadeiros. Mas os jacarés estavam gordos, eles estão gordos, mas chegará o fim deles, está chegando o fim, está chegando a hora. Está chegando a hora de você segurar na mão de Deus pelo sinal que Ele tem lhe dado. Qual é o sinal que Ele tem nos dado? Veio a coluna de fogo sobre um profeta de Deus, e a sua mensagem prova que ele é um profeta de Deus, não apenas por curas e maravilhas e ressurreição de mortos, mas pela sua essência, porque ela é corretiva, ela é verdadeira, ela não torce a palavra de Deus. Por isso é que nós somos salvos, redimidos do engano, os jacarés gordos, de comerem gente sem revelação, não podem enganar os filhos de Deus. O anjo da morte não pôde matar nenhum primogênito que estava sob o sinal. Ele matou a muitos outros. Deus os abençoe, ouvintes. Continuem segurando nas mãos de Deus, que é sua palavra, sem ruptura alguma. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Pai. O Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado.
Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E ao voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar,
segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai.